Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso devocional aqui no canal. Meu nome é Naico Francisco Dimo, o homem que irá compartilhar convosco a palavra. Bom, a palavra que eu tenho, não é uma palavra nova, é uma palavra que nós já ouvimos e bastante. Na verdade, é o centro, do Evangelho de Cristo, que se encontra no livro de João 3,16, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos textos que, se calhar, todos nós conhecemos, né? Que fala sobre o amor de Deus. Mostra que, de verdade, o amor, ele não tem nada a ver com sentimento, mas com atitude, né? Então, nós sabemos que Deus amou o mundo porque deu o seu Filho, né? Só que uma das coisas que eu bastante observo é acerca do amor de Deus e do questionamento que as pessoas fazem, né? Porque as pessoas se perguntam, né? Se Deus de verdade ama o mundo, por que ele permite que tantas coisas negativas aconteçam no mundo? Eu acredito que em algum momento da sua vida você tem duvidado, né, do amor de Deus, e você se pergunta em algum ponto, se questiona acerca desse mesmo amor, né? Porque você olha para o mundo, você vê tantas coisas que têm acontecido no mundo, que são coisas que de verdade mostram que não há amor. Você vê guerra, vê genocídio, crianças morrendo. Você se pergunta, em algum momento nós nos perguntamos, se de verdade Deus ama o mundo. Por que Deus permite que tantas coisas negativas aconteçam no mundo? Por que Deus permite morte de crianças? Por que Deus permite que pessoas inocentes moram doenças trágicas que têm acontecido? E algumas pessoas, né, elas dizem, né, que de verdade Deus abandonou, né, a humanidade. Mas na verdade, nós o que vemos não é que Deus não ama o mundo. É uma humanidade que se distanciou, né, do amor de Deus. Tudo que nós vemos como fome, guerra, todas essas coisas, ódio, doença psicológica, pessoas tirando a sua própria vida, é porque nós temos uma humanidade que se distanciou daquilo que é o amor de Deus. Todas as coisas que nós vemos como negativo, nós vemos tudo como consequência do pecado. Deus em nenhum momento abandonou a humanidade, mas a humanidade ele abandonou a Deus. Nós abandonamos a Deus quando nós escolhemos pecar, abandonamos a Deus quando nós escolhemos fazer a nossa própria vontade. Então Deus, ele sempre está lá para nos receber, mas nós, por causa da nossa vontade da carne, nós estamos nos afastando de Deus. Então, tudo que nós vemos hoje como trágico, né? É consequência de uma humanidade que se distanciou de Deus. E a Bíblia fala que Deus, mesmo vendo que nós estamos no pecado, mesmo vendo que nós estamos vivendo na imundície, Deus enviou seu Filho unigênito para nos salvar, ou seja, para morrer em favor dos nossos pecados. E muitas pessoas, às vezes, né, eles têm desprezado ou têm duvidado do amor de Deus, porque se calhar eles não são boas pessoas, porque se calhar elas têm caído muitas das vezes num certo pecado. Mas nós temos que lembrar que quando Jesus Cristo ele não veio porque você ia para a igreja, ele não veio morrer porque você já era boa pessoa, não. Ele veio morrer porque nós somos pecadores, você era pecador, não. Nós temos que lembrar que Jesus, quando veio morrer, ele veio morrer porque nós somos pecadores. E é importante nós sabermos que os nossos pecados, para Deus, não existe pecado que Deus não possa perdoar e Deus não possa esquecer. Não existe pecado que Deus não possa olhar e Deus não possa perdoar. Então, é importante que as pessoas, em primeiro lugar, elas tenham consciência, né, de si mesmo, de que quando Jesus Cristo veio morrer aqui, né, ele morreu em prol dos nossos pecados, porque nós éramos pecadores. Até agora, nós somos pecadores, mas pela graça de Deus, hoje nós somos salvos, né? Então, as coisas que têm acontecido no mundo, não é porque Deus ele afastou da humanidade, ou Deus deu a humanidade como um projeto de falha, mas porque nós, como humanidade, nós temos falhado naquilo que é alcançar o amor de Deus. Que hoje nós possamos ter uma consciência, né? Que, na verdade, Deus ele sempre está lá para nos receber.
Muitas das vezes também não importa o pecado que nós tenhamos cometido, não importa a maneira que nós tenhamos vivido. Se nós decidirmos voltar, né, para esse amor, voltar para alcançar aquilo que é a bondade, a graça do Senhor, Deus sempre estará lá para nos receber. E é triste ver que algumas pessoas, essas pessoas acham que os seus pecados, essas pessoas são indignas de receber o amor de Deus, porque pecaram ou porque caíram no pecado X, então Deus não vai receber. Deus, ele já sabia que nós somos pecadores. Jesus, quando veio porque nós somos pecadores. Então, você não pode colocar uma barreira, não pode desprezar o sacrifício de Jesus, né? Não pode desprezar o sacrifício de Jesus já na cruz, por certo pecado que você fez. Porque se você chegar lá no trono de Deus, assim, você se sentir pena, deprimir, você vai ser condenado porque você desprezou o sacrifício de Jesus. Que nós possamos ter uma consciência de que, de verdade, não há nada maior que o amor de Deus e o perdão de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova dia após dia.